Olá, hoje nossa conversa é um bate-papo especial com Cristiano Palavra. Cristiano, ele é consultor técnico na ProSoja Goiás e é também analista de mercado na RC Mercosul. Cristiano, tudo bem com você? Tudo bem, prazer participar aqui contigo. Prazer é todo nosso. O Cristiano, ele tem um histórico muito grande já de atuação em institutos, em instituições, trabalhando sempre em busca de trazer informações que possam contribuir para a comercialização do produtor, não é isso? Também, né, Fabíola? Eu já estive lá dentro do IFAG, da FAEG, onde a busca é sempre por trazer mais informações para o mercado, mais informações para o produtor rural, para ele desenvolver seus negócios da melhor forma possível. Além da parte de representação, que é o que a gente faz também na ProSoja Goiás, né, de estar lá defendendo os interesses do produtor rural frente ao governo, frente às instituições, frente às empresas. Então, sempre trazendo essa defesa do setor produtivo. O produtor fica dentro da propriedade, fazendo o que ele sabe melhor fazer, que é produzir, que é gerar riqueza, que é gerar alimentos, e as instituições ficam lá brigando pela coletividade, né? Lutando pelas causas dos produtores, pela defesa do que a gente considera correto, deixando o produtor fazer a parte dele lá dentro da propriedade e as instituições brigando pela defesa das questões mais macro, né? Cristiano, quando a gente fala desse trabalho do produtor, sempre nós temos ali aquela informação que o produtor precisa ficar atento a mercado, a clima, a política. Isso é importante para comercialização dele, para fechamento de negócio, para travamento? Sem dúvida. Hoje, principalmente essa parte de comercialização, a gente pega o produtor de grãos, o mercado de grãos ele é um mercado muito globalizado, é um mercado que depende de muitos outros fatores além só da produção em si. Ele é um mercado que se tornou um mercado financeirizado, né? Um mercado que está todo negociado em bolsa, e isso faz com que mudanças em questões geopolíticas, mudanças em questões econômicas de alguns governos interfiram no preço final que o produtor vai receber lá na sua região. Vamos pegar alguns exemplos, né? A questão da Europa, o que está acontecendo com a Europa agora influencia nas taxas de câmbio aqui no Brasil. As eleições na Argentina recentemente vão influenciar sem dúvida os preços dos grãos aqui no Brasil. A gente já viu retenções voltando, né? Aquelas tarifas de exportação voltando lá para a Argentina agora, voltando a serem aumentadas, né? Isso interfere com nossos preços aqui. A gente vê a questão China e Estados Unidos, o quanto impacta os nossos preços, seja via câmbio ou seja via demanda. Então o produtor precisa estar antenado a tudo isso, atento a todas essas mudanças, para que na hora de tomar uma decisão, seja de vender a sua produção, seja de investir mais no seu negócio, adquirir novas áreas, ampliar os seus negócios, ele tem que estar bem informado e tomar uma decisão bastante correta do que fazer, né? Você mencionou aí uma série de coisas, e aí a gente tem a briga Brasil e Estados Unidos, Brasil não, deixa o Brasil de fora, China e Estados Unidos, né, e que isso aí influenciou em vários momentos, tanto para cima quanto para baixo. De repente sinalizava que um acordo estava prestes a acontecer, o mercado reagia de uma forma, de repente esse acordo não acontecia. Nós estamos aí, como você mencionou, a questão da Argentina, o Chile que está lá numa crise danada, a França que não passa por um bom momento. 2020, essas situações todas, elas devem permanecer, pelo menos assim, diante de um olhar nesse momento? Olha, algumas questões parecem estar tendo algum direcionamento. A guerra comercial China e Estados Unidos, nas últimas semanas, a gente teve alguma melhora no cenário de um acordo, depois de quase 18 meses de vai e vem, como você falou, notícias positivas, depois notícias negativas. A princípio, parece que as coisas caminham um pouco melhor por lá, mas a guerra comercial ainda deve continuar vigente, pelo menos aí pelo início de 2020. Outras questões mundiais, a gente tem uma desaceleração no mundo, das principais economias do mundo. Isso é uma coisa que vai ter uma continuidade ainda no próximo ano. Aqui na América do Sul, esses problemas sociais que a gente está vendo são de escolhas que foram feitas por governos passados que levaram o país para esse momento que eles estão vivendo. Seja na Bolívia, por causa de eleições um pouco duvidosas, no Chile a questão da previdência, outras questões geraram essa... Venezuela também que está ali. Exato, a Venezuela com um problema político, econômico muito grave. Aqui no Brasil eu costumo dizer e ver que a gente está vivendo um outro momento. A gente parece que passou pelo pior e agora está numa retomada. Isso é muito positivo para o nosso país.
Eu vejo que 2020 vai ser um ano bastante bom para nós brasileiros. A economia tem tudo para crescer, salvo algum problema muito grave ou no mundo ou aqui dentro, principalmente um problema político. Mas a gente vê que o Congresso está mais independente agora, o governo está tomando atitudes mais inteligentes do ponto de vista econômico, com a taxa de juro mais ajustada à nossa realidade inflacionária. Então, eu vejo um 2020 muito positivo. Cristiano, a gente sabe que nós vivemos ciclos. Acho que o produtor ele já é consciente disso. É o momento também dele ficar atento, porque de repente essa euforia ela também tende, daqui a pouco Estados Unidos e China se acertam, tudo volta à normalidade. Claro que a gente, como a gente já viu aí falando até em relação às cotações da arroba do boi, não voltar àqueles patamares, mas que deve ter aí, daqui a pouco, uma organização, uma estabilidade. Sim, o mercado tende a isso, né? Porque se a gente tem um choque de preço muito forte, a gente puxa a produção. Vamos falar, por exemplo, do milho. O milho, apesar de a gente ter tido uma janela de plantio da soja um pouco mais tardia nesse ano, a gente tem um preço de milho muito forte que provavelmente vai puxar a área de safrinha. Com um preço muito alto, os produtores tendem a arriscar um pouquinho mais e plantar a safrinha mesmo mais tarde. Então, isso puxado pelo mercado. Se a gente tem uma oferta, um preço muito alto, ele acaba puxando a produção. Com o aumento da oferta, a gente tem preços voltando a cair, né? Então, o mercado ele vai se ajustando a tudo isso. E como eu falei antes, nós vivemos uma situação de câmbio muito interessante aos exportadores e uma situação de guerra comercial muito interessante para o Brasil. Esse cenário pode sim se reverter. E aí o produtor tem que estar preparado, fazer um planejamento com o pé no chão para saber entender o quanto isso pode afetar os seus preços, pode afetar os seus negócios. Então, é normal que a gente viva esse ciclo de bonança e depois a gente possa ter aí uma reversão disso e o produtor tem que estar preparado. Não dá para achar que sempre vai ser uma maravilha, o preço sempre vai estar alto, a gente vai ter uma safrinha recorde com preço altíssimo. Isso não é normal. Então, a gente tem que estar preparado para esses ajustes. E aí a gente tem aquela situação, aquele cenário em que o produtor rural, tanto do grão quanto da proteína, da proteína animal, ele veio tendo margens muito apertadas, em alguns momentos negativo, tem alguns setores com mais dificuldade no Brasil todo. E aí a gente tem ali num momento em que o milho tem preço, porque nós temos aí registrados casos não muito distantes de venda de milho a R$ 9,90. Agora a gente tem de 40 e poucos. E aí vem do outro lado o pecuarista, que daí ele paga um preço amargo para ele, como custo, que eleva. Então, isso também, o pecuarista precisa ficar de olho na agricultura, mesmo que não seja a área dele. Sem dúvida. O preço do milho, principalmente o preço da soja, são fatores importantes da formação do custo de produção de um pecuarista, especialmente de um granjeiro de suínos e aves, que é totalmente dependente do milho e da soja. É que daí para ele não tem nem pastagem, né? Exatamente. Então, a gente vive um momento muito bom por ter um preço de milho interessante aos agricultores, um preço de soja interessante aos agricultores, mas tem uma demanda muito forte por proteína animal que também está puxando o preço das carnes. Então, todos os setores estão conseguindo conviver bem, mas a gente viu muitos momentos da suinocultura, por exemplo, com margens totalmente arrasadas e com milho extremamente caro. Você vê que isso não é sustentável para toda a cadeia. Alguns ganham, outros perdem. Que bom que agora é uma situação mais conjunta, né? A gente tem uma demanda por proteínas, principalmente externa, e até a demanda brasileira crescendo, que está puxando o preço da carne junto. E nessa cadeia aí a gente também tem, né? Porque você tem ali uma condição de ganho melhor para o produtor, ele emprega mais, ele empregando mais, vai ter mais dinheiro aqui na base para poder comprar os produtos lá na ponta final. Um preço, uma margem melhor vai estimular esses produtores a produzirem mais, vai atrair novas empresas para frigoríficos, processamento, até as empresas que vendem para o consumidor final. Então é toda uma cadeia, todo mundo vai se beneficiar disso de alguma forma e o país precisa crescer. A gente precisa ter um país que cresça para que realmente sobre aí para a renda da população em geral aumentar. Sem crescimento econômico, não tem como a gente ter um ganho, não tem como dividir o que não cresce, né? A gente tem conversado com muitas pessoas agora, uma temporada que a gente fica assim, avaliação, perspectiva, e esse otimismo que você coloca aqui é o que a gente tem visto, e isso acaba sendo contagiante, porque se você é otimista, me contagia, que contagia os outros com quem eu faço contato. A gente pode dizer que 2019 foi aquele ano
divisor de águas, onde de repente, alguns momentos ali, a dose foi mais amarga, foi mais difícil, mas que a gente agora a gente já está saindo daquele momento mais difícil do tratamento? Eu acho que sim, viu, Fabeli? Eu não diria só 2019. Eu acredito que a partir de 2017, quando a gente teve uma ruptura no nosso governo, a gente já começou um pedaço dessa mudança que está se consolidando agora. Então vieram já reformas lá atrás, trabalhista, enfim, contenção de gastos do governo. Agora, em 2019, a gente viu a importante reforma que foi da Previdência. As propostas para 2020 são ousadas. Então, sim, eu acho que a gente passou por aquele digamos, né? Tivemos aquela crise, agora a gente já está retornando, já está subindo novamente. E o que o governo fizer daqui para frente vai nos ajudar a subir mais rapidamente esse caminho do crescimento. Eu vejo com bons olhos o que está sendo feito, vejo com muito bons olhos também o direcionamento que o governo deu, dando liberdade para os seus ministérios trabalhar, dando liberdade para o Congresso, a própria formação do governo sem ter os partidos tão entremeados dentro do Poder Executivo, deu essa liberdade para o Congresso trabalhar com mais independência em relação ao governo. Isso atrapalha, de certa forma, às vezes, né, porque alguns projetos não têm a velocidade que necessitariam, mas é bom que a gente tenha os poderes independentes e atuando de forma a um mediar o outro. Eu acho que a gente tem um caminho muito próspero aí para os próximos anos. Espero que isso se consolide e que a gente possa não viver só um pequeno período de crescimento, e sim um crescimento bem sustentado e de longo prazo. A gente poderia dizer que essa prática política que está sendo adotada não é a mais rápida, mas talvez seja uma mais saudável? Com certeza, a gente não pode concentrar o poder, nunca é bom, na minha opinião. Então, se a gente tem um Congresso que, apesar de ter, eu tenho muitas dúvidas em relação à idoneidade de todos dentro do Congresso. Tem muita gente boa, tem gente ruim, tem gente que atrapalha o processo por interesses pessoais, mas ainda é a melhor forma que a gente encontrou de governar um país, né? Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Eu quero aproveitar, já que ele tocou nessa questão estatal, para a gente falar um pouquinho do ponto de vista do que o mercado pode ter nesse 2020 com essas estatais que estão aí sendo colocadas, algumas à venda, outras em parcerias, em consórcio, enfim. A gente volta já.